Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez com imensa satisfação por mais esta oportunidade para darmos continuidade aos nossos estudos e reflexões acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez, precisamos agradecer a Deus, agradecermos a Jesus, agradecermos aos Espíritos amigos. A Deus, este Pai de infinita bondade, misericórdia e amor, é preciso que agradeçamos pela dádiva da vida, este patrimônio maior que o Senhor nos concedeu para a nossa administração. Agradecermos a Deus por mais uma vez ter nos encaminhado aqui para este planeta escola, para darmos continuidade ao nosso processo de aprendizado, ao nosso processo de resgate em direção e rumo à iluminação espiritual. E para isto, Deus, na sua infinita bondade, nos enviou Jesus de Nazaré para nos servir de guia e modelo, para ser e continua sendo aquele mestre dos mestres, médico dos médicos, que está cuidando ao longo dos milênios de todos nós, almas doentes. E por isso, nós agradecemos também a Jesus por ter nos conduzido até este momento e continua nos conduzindo, porque sem sombra de dúvida, não estamos abandonados. O planeta Terra está sendo cuidado por Jesus desde a sua formação, porque Jesus presidiu a sua formação. E por isso, mais uma vez agradecemos aos Espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência, todos esses mensageiros enviados de Jesus, cooperadores com Jesus, que constantemente estão nos auxiliando também na nossa trajetória, para fazermos as melhores escolhas para a nossa vida, nos intuindo constantemente para o caminho melhor, para a prática do bem. Porque, sem sombra de dúvida, estes companheiros são grandes missionários que têm como missão nos auxiliar, auxiliando toda a humanidade para o progresso, para a verdadeira iluminação, para que possamos um dia realmente habitarmos um planeta Terra transformado, um planeta Terra que possa ser considerado verdadeiramente o paraíso. Por isso, agradecemos a todos estes companheiros, encarnados e desencarnados, não deixando neste momento de agradecer a todos vocês que aqui se fazem presentes para mais este momento de reflexões. Um abraço fraternal a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Muito obrigado pela presença de cada um, de cada uma de vocês. E hoje aqui nos encontramos para darmos continuidade aos nossos estudos de O Livro dos Espíritos. Então estamos estudando a parte primeira das causas primeiras, ou seja, as causas primeiras, o início de tudo, a gênese de tudo, mais especificamente da criação. Então hoje iniciaremos o estudo de um assunto novo dentro destas causas primeiras, lembrando que este item, ou melhor, esta primeira parte de O Livro dos Espíritos, das causas primeiras, tem como obra complementar a Gênese. Quem quiser se aprofundar um tanto mais acerca destas causas primeiras, ou seja, a gênese de tudo, a origem de tudo que existe no universo, inclusive o próprio universo, a parte que conhecemos e a maior parte que desconhecemos, busquem no livro a Gênese que é a obra complementar desta primeira parte. Mas hoje iniciaremos este estudo da formação dos mundos. Então, sobre a formação dos mundos, também encontramos de uma forma bem mais ampliada as informações lá no livro A Gênese. Então, hoje trouxemos, dando esta continuidade
nesta ordem cronológica, questão a questão, hoje estudaremos, refletiremos com base na questão de número 37. A primeira questão deste item sobre a formação dos mundos, em que Kardec quis saber dos espíritos amigos da seguinte maneira: o universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus? Será que o universo onde nós habitamos, ele foi criado ou ele existe desde a eternidade como Deus? Será que o universo onde o nosso planeta Terra está localizado, ele foi criado um dia ou ele existe de toda a eternidade, assim como Deus existe desde toda a eternidade? Então este foi o questionamento inteligente de Kardec, ao que os espíritos amigos responderam da seguinte maneira: é fora de dúvida que ele não pode ter se feito a si mesmo. Então aqui os espíritos amigos já começam respondendo a Kardec e a todos nós que, sem fora de dúvida, o universo não pode ter criado a si mesmo. Ou seja, o universo não existe de toda a eternidade. O único que existe desde toda a eternidade é Deus, porque senão o universo teria criado a si mesmo e não seria uma criação de Deus. E que os espíritos amigos acrescentam: se o universo existisse como Deus de toda a eternidade, não seria obra de Deus, seria obra do acaso. Então, sem sombra de dúvida, o universo não pode existir de toda a eternidade, e não existe de toda a eternidade. O universo um dia foi criado por Deus. E aí Kardec acrescenta uma observação da seguinte maneira: diz-nos a razão não ser possível que o universo se tenha feito a si mesmo, e que, não podendo também ser obra do acaso, há de ser obra de Deus. Então aqui Kardec acrescenta essa observação, que o universo não pode ser obra do acaso, consequentemente é obra de Deus, e também, por consequência, ele não existe de toda a eternidade. Um dia Deus o criou. Então aqui fechamos este parêntese com esta questão número 37, para ampliarmos, abrindo um outro parêntese para ampliarmos estas reflexões com as informações do espírito Miramês, naquela coletânea de livros Filosofia Espírita, composta por 20 volumes. Então estamos estudando esta coletânea de 20 volumes, juntamente com o Livro dos Espíritos, porque Miramês estudou questão a questão, desdobrou questão a questão. Então no livro, nesta coletânea Filosofia Espírita, estamos no volume 1º, o capítulo 37, que é o mesmo número da questão que estudamos hoje, que tem como título Deus e o Universo. Então Miramês, através da mediunidade de João Nunes Maia, escreveu da seguinte maneira sobre Deus e o universo. Prestemos atenção como Miramês, sabiamente, de forma fabulosa, nos orienta acerca de Deus e o universo, da seguinte maneira, que o termo Deus é a partida para todos os assuntos. Então aqui Miramês já começa nos chamando a atenção que Deus é a origem, Deus é a gênese de tudo. Então o termo Deus, ou a palavra Deus, é a partida para todos os assuntos, é a gênese de todo o existir, e o universo é o seu trabalho, é o seu corpo ciclópico, que fala para todos nós mais de perto da grandeza do Criador. Então aqui Miramês nos chama a atenção que o universo
é esta parte material que fala mais de perto, que fala aos nossos sentidos sobre Deus. Então ele diz que Deus é o Criador de todas as coisas. Nós o sentimos mais de perto, observando toda a sua criação palpável. Então aqui ele acrescenta que Deus é uma causa invisível, mas real. Deus é uma causa invisível, mas real. E esta realidade nós encontramos Deus através da sua criação. Inclusive, em primeiro lugar, nós próprios, olhando para nós estamos enxergando Deus, porque somos a sua criação. Constatamos, diz Miramês, sua existência pela sua criação visível, com o que apalpamos e enxergamos. Crer em Deus é função da inteligência. Então, crer em Deus, crer ou não crer em Deus, conforme ele nos diz aqui, é função da nossa inteligência. E ainda ele diz que a própria ciência já pode andar, a própria ciência já não pode andar mais sem a convicção da existência de uma força superior que conduz e sustenta todos na maior expressão que se pode ser. Então aqui ele reforça que a nossa ciência já não pode mais andar sem a convicção da existência de uma força superior. Então aqui Miramês denomina Deus como sendo esta força superior. Se você não quiser denominar Deus, e sim como força superior, como força sustentadora, como força criadora de todas as coisas, sem problema nenhum, Deus não ficará chateado com você de você não o denominar desta forma. Porque Deus não tem um nome, Deus foi um nome ou uma palavra que foi criada por nós para, digamos assim, especificar ou denominar esta força invisível, mas palpável ao mesmo tempo, através da sua criação. Nós não enxergamos Deus, mas enxergamos toda a sua criação. Nós não enxergamos Deus, mas observamos simbolicamente a sua assinatura em toda a sua obra. Assim como observando uma pintura de um artista plástico famoso que já tenha desencarnado há muitos anos, nós não podemos, olhando para aquela tela, enxergar o artista que fez aquela criação, ou que fez aquela obra, ou que criou aquela obra, mas observamos ali no rodapé, ou onde ela esteja, a assinatura do Criador. Então, assim é Deus, nós enxergamos Deus, nós enxergamos a sua assinatura simbolicamente, olhando para o belíssimo quadro da natureza, o belíssimo quadro do universo, enxergamos Deus. E aí ele acrescenta que o que a história universal nos oferece está fora dos limites da percepção comum dos homens. Os segredos, a ciência, a filosofia e a religião que se constatam no saber são sobremaneira avançados no sistema que a sabedoria nos expõe para que possamos entender ou começar a entender os primeiros passos da grandeza universal. Então aqui Miramês nos chama a atenção que a ciência, a filosofia, a religião nos oferecem estes meios para começarmos a entender ou para entendermos, mas neste caso nós estamos começando a entender os primeiros passos da criação ou da grandeza universal. E aí ele diz na sequência que é tão amplo o conhecimento na Terra que está para nascer
nela um homem que conheça todas as coisas em um só conjunto de sistema doutrinário. Então aqui ele nos fala da amplitude de conhecimentos na terra, que está para nascer uma criatura que abarque todos estes conhecimentos. Somente Jesus, que já passou por aqui, que mesmo não tendo ido para o banco da escola, conforme nos dizem os historiadores, ele tinha todo este conhecimento, mas não conhecimento simplesmente aqui da terra, mas o seu conhecimento em amplitude espiritual, naquela condição de um espírito sideral, governador espiritual do planeta Terra, conforme falamos no início, que presidiu a sua formação. Então conhece todo o planeta Terra, mas não o universo na sua completude. E aí Miramês acrescenta que as divisões existentes em tudo o que se sabe são para facilitar a compreensão de tudo o que se quer aprender. Então aqui ele nos fala acerca da importância das divisões. As divisões existentes em tudo o que se sabe são para facilitar a compreensão de tudo o que se quer aprender. É neste sentido que a medicina, o direito, a mecânica, a religião, a filosofia e todas as outras ciências e a própria cultura se dividem em variadas especialidades. Então, se você tem interesse por uma determinada especialidade, você vai escolher aquela especialidade porque nesta existência carnal você não terá condições de estudar todas as áreas da ciência, conhecer todas estas especialidades. Exatamente por isto que Deus nos concedeu, através do uso da nossa inteligência, fazermos estas divisões. E aí acrescenta que tudo se divide para ser melhor compreendido e disseminado e para entendermos melhor. Então tudo se divide para ter a oportunidade de multiplicar estes conhecimentos, ser melhor compreendido, bem como ser melhor disseminado e para entendermos melhor estas especialidades ou estas divisões. Porque sem sombra de dúvida que eu não terei condições nesta existência, bem como você, de estudar acerca do direito, acerca da religião de forma profunda, acerca de filosofia, acerca de medicina, acerca de mecânica, acerca de astrofísica e assim sucessivamente. Então, numa próxima existência, quem sabe eu faça uma outra escolha para aprender em outro campo, em outra especialidade. E, sem sombra de dúvida, ao longo de todas as oportunidades que o Pai já nos concedeu e ainda nos concederá, nós iremos aprendendo em todas as áreas. E aí ele acrescenta que se enchêssemos um saco de letras do alfabeto, nunca entenderíamos o seu grande objetivo, ao passo que, se as ordenarmos com inteligência, divididas na harmonia que a mente determina, compreenderemos a sua incomparável missão de instruir as criaturas. Então, o nosso alfabeto terreno, se ele estiver simplesmente as letras dentro de um saco, tudo junto e misturado, qual o sentido de tudo isto? Mas conforme ele nos diz, se usarmos a nossa inteligência e de forma ordenada, conforme a nossa inteligência já é capaz, colocarmos isto em harmonia, compreenderemos a sua incomparável missão, ou seja, a missão do alfabeto, que é de instruir as criaturas. E aí ele acrescenta: Deus dividiu seu saber pelas leis que determinou e fez nascer o universo. Então Deus dividiu o seu saber
pelas leis que determinou e fez nascer o universo. O homem algum é capaz de alcançar e mesmo sentir o que é a grandeza da vida universal. Então aqui ele nos chama a atenção que homem algum, criatura alguma, é capaz de alcançar e mesmo sentir o que é a grandeza da vida universal. Mesmo da terra em que estagia, a mente humana não tem condições para sentir a sua extensão, visualizando as águas, os mares, as matas, as árvores, o ar, a luz, as trevas, o fogo, os minerais, os animais e eles próprios, cada um com o seu dever específico, segundo sua missão e seus limites. Então aqui Miramês nos chama a atenção desta forma, que nós ainda não temos estas condições, nem mesmo aqui na Terra. Então, comparando, como já falamos em estudos anteriores, já tivemos aqui estas informações, a Terra, comparando-se com a grandeza do universo, é como se ela não existisse, ou como se ela fosse simplesmente um minúsculo grão de areia. Neste minúsculo grão de areia, nós ainda não temos condições de sentir a sua extensão, visualizando as águas, os mares, os rios, as matas, as árvores, o ar, a luz, a escuridão, o fogo, os minerais, os animais e nós próprios, quiçá o universo. Se nós conhecemos tão pouco da Terra, que é este minúsculo grão de areia, e ainda como nos arvorarmos na condição de grandes conhecedores do universo? E aí Miramês ainda acrescenta da seguinte maneira, que para tanto, os mesmos homens, nós aqui na Terra, criamos as leis e na instituição destas leis, nós fizemos uma cópia das leis naturais, não tão perfeitas, ou seja, uma cópia imperfeita das leis naturais, quanto elas por não suportarem, ou seja, imperfeitas como nós, as nossas leis são imperfeitas quanto nós, por não suportarem a harmonia das leis universais. Mas esta cópia imperfeita que fizemos da lei natural, nós poderemos viver usando esta cópia. Se soubermos usar esta cópia, nós poderemos viver mais ou menos em paz na terra que habitamos por misericórdia de Deus. Então Miramês nos chama a atenção que mesmo com as nossas imperfeições morais, fizemos leis para a harmonia do ambiente, da casa que nós habitamos, copiando esta lei natural. Se nós respeitarmos as nossas leis, mesmo com as imperfeições, porque foram feitas por criaturas imperfeitas, nós poderemos viver mais ou menos em paz. E ainda ele diz da seguinte maneira, que o universo não é Deus. Conforme já estudamos em questões anteriores, quando foi questionado se o universo seria Deus, ou se o universo seria infinito assim como Deus e assim sucessivamente, ele nos diz que o universo, ele repete que o universo não é Deus, no modo em que muitos pensam ser. Então ele diz que muitas criaturas aqui na Terra pensam que o universo é o próprio Deus. Ele, ou seja, o universo está ligado a Deus. O universo está ligado ao Criador por fios que desconhecemos por enquanto. Porém, é obra de suas mãos na ternura do seu magnânimo coração. Então, o universo não é Deus, mas sim é sua criação e está ligado a Deus. O universo está ligado a Deus
por fios que desconhecemos por enquanto, porém é obra de suas mãos. Deus, diz Miramês, Deus fez tudo em perfeita harmonia. Nós é que desarmonizamos, mas Deus fez tudo em perfeita harmonia por ter em evidência o atributo do amor. Então, quando nós aprendermos a verdadeiramente amar, com certeza estaremos em harmonia conosco e com o universo ou com a lei natural. Porque Deus fez tudo em perfeita harmonia por ter em evidência o atributo do amor. É bom, ainda lembra Miramês, que é bom que comparemos as coisas da terra no sentido de compreendermos a separação do Criador com as coisas criadas. Então aqui ele nos chama a atenção que é preciso que observemos a terra e comparemos as coisas que nós conhecemos aqui na terra no sentido de compreendermos a separação do Criador com as coisas criadas. Ou seja, as coisas criadas não é o próprio Criador, mas sim as suas criaturas. Separação no sentido de entendermos que uma não pode ser a mesma coisa que a outra. Ou seja, a criação não pode ser a mesma coisa que o Criador. Então é preciso aprendermos e entendermos, compreendermos acerca disto, que são coisas distintas, o Criador e as criaturas. Se no planeta em que vivemos não existissem homens inteligentes, estariam tudo dentro do padrão primitivo. Mas como existem há milênios, e segundo os espíritos amigos, em especial o espírito André Luiz, há exatamente 40 mil anos, nós já entramos na idade da razão. Aqui Miramês nos lembra que já existem aqui na Terra há milênios, ou seja, há 40 milênios, os seres capacitados de razão. Encontramos grandes obras que revelam os criadores, ou seja, aquelas pinturas com as assinaturas dos criadores, porque por si só elas não se fazem. Então as obras dessas criaturas que já sabem usar a inteligência, que já sabem usar a sua razão, têm ali as suas obras, têm ali as suas assinaturas, porque estas obras não foram criadas por si próprias. Essa, diz Miramês, que essa é a equação que devemos dominar para reconhecer a existência de um Criador fora da criação, com a sua personalidade diferente, com a sua existência própria, a fazer leis, a construir mundos e sóis, estrelas, galáxias e universos sem conta, que fogem à capacidade humana e mesmo às espirituais. Então aqui Miramês nos fala que esta inteligência suprema está trabalhando constantemente, construindo mundos e sóis, estrelas, galáxias e universos sem conta, e que os seres humanos, bem como os espirituais, ou seja, aqueles que estão fora do corpo físico, ainda não têm condições de compreender tudo isso, não têm capacidade para entender tudo isto. E aí ele encerra estas reflexões dizendo que a mente do homem é insignificante. A mente do homem é insignificante em comparação com a mente divina, de onde tudo nasce, de onde tudo flui. A mente divina é a gênese de tudo. E aí ele diz que a mente do homem é insignificante em comparação com a mente divina, mas pode tornar-se gigante se usada corretamente, quando aprendermos a usar corretamente, se ela for obediente aos preceitos organizados pela fonte criadora.
Então precisamos, conforme ele diz aqui, tornar a nossa mente brilhante, sendo obedientes à mente divina, à mente criadora e sustentadora da nossa mente. E aí ele diz, se o universo, e ainda, ele acrescenta encerrando, e ainda mais, se o universo, aí ele volta lá na questão, na resposta da questão, sobre a existência do universo. E ainda mais, se o universo existisse de toda a eternidade como Deus, não poderia ser obra sua. É uma mecânica dirigida por uma sabedoria, e esta é esse Deus de que falamos e que todos sentem na profundeza da consciência. Então, aqui repetindo o que Miramês nos diz, que e se ele está, ou melhor, voltando mais um pouco, ele diz, e ainda mais, se o universo existisse de toda a eternidade como Deus, não poderia ser obra sua. E se ele está submetido, ou seja, o universo está submetido às leis, ele não tem vontade própria qual Deus. Ou seja, o universo não tem vontade própria qual Deus, porque o universo foi criado por Deus, e obedece a uma mecânica dirigida por uma sabedoria suprema que é Deus, de que falamos e que todos sentem na profundeza da consciência. Sem sombra de dúvida, é maravilhoso ter acesso a estas informações, conforme os espíritos amigos vêm nos trazendo, assim de forma tão tranquila, de forma serena, gota a gota, de acordo com a nossa capacidade de compreensão. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs. Um abraço fraternal a todos e a todas, e até a próxima oportunidade, quando falaremos acerca da criação do universo. Quando foi que o universo foi criado? Quem criou todo o universo, ou o universo que conhecemos, a parte que conhecemos e a maior parte que desconhecemos? Nós já sabemos que foi Deus, mas como tudo isto aconteceu? Reflitamos. Um abraço fraternal a todos e a todas mais uma vez, e até breve, em nome do Senhor Jesus.